Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o reverendo Augusto Nicodemos, para tentar dar força, dar vazão para que as pessoas acreditem e aceitem na doutrina calvinista, de que o homem, uma vez salvo, salvo para sempre, ou seja, os eleitos, segundo eles, jamais perderão a salvação. E essa eleição, ela está dentro do mistério da providência divina. Só que a providência divina mostra para nós nitidamente que pessoas, mesmo que foram eleitas, por algum motivo, elas se perderão ao longo da história, dentro daquilo que é a liberdade do homem. Então veja o que ele vai usar para argumentar qual texto. Ele vai pegar um texto isolado, de São João capítulo 10, especificamente o versículo 28 e o versículo 29, onde Jesus vem com aquele discurso dizer que ninguém, nada, arrebata as ovelhas de suas mãos. Vamos ver. Nem o mundo, nem o diabo, nem sofrimento, nem falso profeta, nem o pecado, nada vai arrebatar essas ovelhas da minha mão. E aqui Jesus está garantindo a vida eterna às suas ovelhas. Onde está a garantia de que eu vou herdar a salvação? Onde está a garantia de que eu vou para o céu? Não é na minha capacidade de me manter crente, não é na minha capacidade de me manter puro e sem pecado, porque vocês sabem, eu sei que nós tropeçamos, que nós pecamos e que nós erramos muito. Então, se a certeza e a garantia de que eu vou para o céu depende de mim, eu não tenho garantia nenhuma. Mas a garantia dada por Jesus aqui: ninguém arrebata vocês da minha mão. Vocês vão ter a vida eterna, porque sou eu que salvo e seguro e sustento vocês. Então veja, aqui nós podemos ver que o Augusto Nicodemos, ele ignora o contexto bíblico geral, o contexto da salvação geral. Porque, vejam só, meus irmãos, o autor da carta a Timóteo, São Paulo, a primeira carta a Timóteo, São Paulo vai falar algo que é um tiro no pé do calvinismo. Porque São Paulo vai dizer assim, no capítulo 4 da primeira carta de São Paulo a Timóteo, ele diz o seguinte: o Espírito, e aqui é o Espírito Santo, o Espírito Santo diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns, não são todos os eleitos, mas alguns hão de apostatar da fé. Alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores que, maculados na própria consciência com o ferro da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos e assim sucessivamente. Aqui São Paulo estava falando dos gnósticos. Os gnósticos no primeiro século da igreja, eles traziam doutrinas que eram doutrinas infames, doutrinas que proibiam alimentos, proibiam casamento. Por quê? Porque para os gnósticos a matéria era mal. Então, se você se alimentava, você estava alimentando o corpo, e o corpo estava sendo nutrido, ou seja, você estaria prolongando a prisão da alma, que é aquilo que vai herdar o preloma, o mundo espiritual. E também proibia o casamento. Por quê? Porque as pessoas que se casavam estavam gerando seres humanos, estavam gerando filhos, e esses filhos que estavam sendo gerados, esses corpos, iriam aprisionar outros espíritos. Então, resumindo aqui, porque ele vem falar sobre casamento, mas o que eu queria trazer de maneira mais específica é o versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Apostatar da fé é exatamente alguém que estava na fé e abandonou a fé de livre e espontânea vontade. É como, por exemplo, Satanás. Satanás estava no céu, fazia parte do povo eleito, podemos assim dizer, aqui falando dos anjos, eu estou usando a expressão de eleitos. Ele era do povo de Deus,
Ele era do mundo espiritual. Ele estava com Deus. Mas o que é que acontece? Livre e espontaneamente e irrevogavelmente, ele rejeita o amor de Deus. Assim aconteceu também com Adão e Eva. Adão e Eva eram povo de Deus, eram filhos de Deus, eleitos de Deus. Mas o que eles fizeram? Livre e espontaneamente, rejeitaram a Deus. Jesus, em São Marcos, capítulo 13, versículo 13, Jesus vai dizer assim: e sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar até o fim será salvo. Então veja, ninguém tem o poder de nos arrancar da mão de Deus. Ninguém. Satanás não tem o poder de ir lá e nos tirar. Ele tem o poder de sugerir para nós a tentação. E a tentação, né? Ou seja, quando nós caímos na tentação, por isso Jesus vai dizer a Pedro: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Orai e vigiai, para que não caiais em tentação. Então, São Tiago vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque ele vai sugerir. Então, ele mesmo, Satanás, não pode nos arrancar das mãos de Deus. Ao contrário, Jesus nos arrancou da mão dele. Porque Jesus disse: se tem um homem valente guardando a casa, chega outro homem ainda mais valente, mais poderoso, arranca os bens que ele tem daquela casa. Né? Saqueia aquela casa. Ou seja, São Paulo vai dizer que Jesus nos tirou do reino das trevas, ou seja, do reino de Satanás, e nos introduziu no seu reino de luz. Então, esse poder de arrancar da mão de Deus, de arrancar das mãos de Jesus, ninguém tem. Porém, quando eu, fazendo aquilo que é dito na parábola do semeador, quando eu deixo que a palavra de Deus caia no meu coração, mas eu me alegro, tudinho, mas não busco viver, né? Vamos dizer assim, viver continuamente na palavra de Deus, vem Satanás e arranca, né? Não arranca a ovelha, mas arranca aquilo que foi plantado no nosso coração e nos leva a abandonar a Deus. A semente que caiu entre os espinhos é aquilo que ele vai dizer aí, que o mundo não pode. O mundo não pode nos arrancar. Jesus disse: não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma do inferno. Então o mundo, mesmo que tire a nossa vida, não pode tirar-nos da mão de Deus. Porém, se nós nos preocuparmos, como diz Jesus, os espinhos são as preocupações com a riqueza, com os bens, com as coisas do mundo, e isso vai nos sufocando, sufoca a palavra de Deus e mata a palavra de Deus em nós, e aí nós nos perdemos. Ou ele vai dizer aquele que caiu no meio dos espinhos, ou melhor, aquele que caiu no meio das pedras. Não tem a semente profunda. Quando vem a luz do sol, mata aquela planta. E Jesus vai dizer que não tem raiz em si mesmo, é de momento. Né? Feito esse povo aí que aplaudiu quando ele disse nada, Jesus nos garante que nós somos salvos. O povo aplaudiu. Ou seja, esses momentos de êxtase, esses momentos espirituais, Jesus vai dizer que a semente que cai no meio das pedras, ela vive a sua vida levada por esses momentos. Mas quando bate o sol mesmo, né, da aridez espiritual, por exemplo, aí a pessoa não consegue se manter na fé, ou seja, apostata da fé, abandona a fé. Quantos e quantos irmãos estão apostatando da fé, abandonando a fé? Então, Dr. Nicodemos, a apostasia só é possível para alguém que creu, e creu verdadeiramente. Senão, não existiria apostasia, porque a apostasia é abandono da fé. Não é alguém que pensou que era crente e depois saiu da igreja e aquela pessoa apostatou, porque na verdade ela nunca foi crente. Mentira. Isso é uma deturpação do evangelho. O evangelho vai dizer que aquele que abandonar o evangelho espontaneamente, ouvindo espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas, esses apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé. E essas pessoas que apostatarão são pessoas que um dia foram eleitas por Deus. Porém, na liberdade, rejeitaram a Deus como Adão e Eva rejeitaram no jardim e perderam o paraíso. E por esse motivo, perderão também a salvação eterna.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender o Evangelho por um todo e não fragmentos do Evangelho que venham dar suporte, né, que aparentemente venham dar suporte a doutrinas de espíritos embusteiros. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.